Galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. Isso aí, hoje estou aqui com a Jennifer, minha amiga, trouxe ela aqui para a gente falar um pouquinho sobre a economia brasileira, que é algo um pouco diferente do meu conteúdo, mas eu acho muito interessante, é muito legal saber sobre isso, então eu acho que vocês vão gostar de entender um pouquinho. Esse era um trabalho de educação financeira que nós fizemos na escola. Então, eu achei legal trazer aqui para vocês entenderem um pouco disso. Mas a gente vai falar um pouquinho da economia brasileira e depois a gente vai colocando mais termos para vocês entenderem um pouco. Claro que a economia brasileira é mais de 500 anos aí, não tem como explicar tudo, porém a gente vai dar uma breve resumida para vocês estarem cientes da economia. Oi, pessoal, né? Tô aqui de novo, Jennifer, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Hoje em dia, a economia brasileira é a 10ª maior economia do mundo, a maior da América do Sul. O nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, é de 2,779 trilhões de dólares, né? E a economia do Brasil é uma economia muito volátil, gente. A gente já passou por altos e baixos. Se parar pra pensar, são 500 anos aí, desde que os portugueses vieram para o Brasil e começaram a explorar. E até 1930, de 1500 até 1930, a gente passou por vários ciclos econômicos. Teve o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da borracha, do ouro e, por último, o do café. Só que o problema é de quando uma economia depende de apenas um produto, é o que acontece. Quando esse produto acaba perdendo o mercado, por exemplo, o café. Lá em 1900, nosso maior comprador de café era os Estados Unidos. Só que chegou um certo momento que os Estados Unidos parou de comprar café do Brasil, a economia do Brasil quebrou, os cafeicultores não tinham mais como, não vendiam mais tanto, então eles meio que acabaram quebrando e eles tiveram que abrir novos ares, né? Daí o que acontece, gente? Lá em 1930, o Getúlio Vargas entra no poder do Brasil e ele começa a observar a indústria brasileira. Na época, a nossa indústria era bem precária, não era tão modernizada igual a de outros países, então ele começa a investir uma quantia muito alta em dinheiro na época, e aí ele começa a modernizar a indústria brasileira, trazer novas indústrias, começa a trazer máquinas, e com isso, monopólios estrangeiros começam a chegar no Brasil. Ele também fez estatais, como a Petrobras na época, e começou a investir mais ali na indústria do Brasil. E quando a indústria começa a se modernizar, a agricultura também começa a melhorar um pouco, porque até então a agricultura brasileira era muito manual, né? Dependia muito das pessoas em si, e não existia fertilizantes na época, tipo, não, eles não passavam. Então, dependendo da colheita, poderia ser bom, poderia ser ruim. Então, era muito, tipo, não era, eles não usavam muito. Até que em 1960 teve a Revolução Verde, onde eles começaram a trazer maquinários agrícolas para a agricultura do Brasil, começaram a trazer fertilizantes, e desde então a agronomia tem se consolidado como um dos pilares da economia brasileira. Hoje em dia, 30% do nosso PIB vem do agronegócio, né? Porque misturou a agronomia com os negócios, né? E 70% da nossa economia hoje vem da indústria, do turismo e do comércio. E desde então a gente tá aí, a gente já passou por mudança de moeda, né? Que hoje em dia é o real, e várias outras coisas, gente. A economia do Brasil é realmente posso dizer, um caos, assim, se podemos dizer. E bom, pessoal, para a gente entender um pouco da economia brasileira, a gente também precisa entender um pouco da balança comercial, exportações, importações, déficits, superávit, para a gente entender um pouco, né? Porque isso faz parte da economia brasileira, né? Então tá. A balança comercial, ela é a diferença entre as exportações e importações de um país, representando o saldo das transações comerciais de um determinado período. Por exemplo, vamos analisar a balança comercial do primeiro semestre de 2025. Então, nós vamos analisar as exportações e importações do Brasil no primeiro semestre de 2025. É basicamente isso. Essa balança comercial, ela serve para a gente analisar e ver se tá ok ou não. Porque, claro que é muito bom eu vender mais do que eu comprar mais. Eu sempre tenho que estar ganhando mais, porque eu vou lucrar com as minhas vendas, do que estar gastando mais. Então, isso é muito bom para um país, você ter mais exportação do que importação. E aqui no Brasil, a balança comercial brasileira, em junho de 2025, registrou um superávit de 5,89 bilhões, com as exportações totalizando
15 bilhões e as importações 23,26 bilhões, segundo os dados do Banco Central do Brasil. Gente, nos últimos 3 anos a gente está tendo um bom superávit, né? O ano de 2023 foi um recorde histórico, porque a gente ficou com um superávit comercial de 98,9 bilhões, então a gente foi muito bem, né? Em 2024, a gente também teve um segundo recorde histórico, abaixou bastante, mas a gente ainda tá bem, a gente ficou com 74,6 bilhões. E segundo alguns economistas, para o primeiro semestre de 2025, o Brasil tá indo bem, então provavelmente a gente também vai bater um recorde histórico novamente. Esperamos, né? Tomara que em 2025 venha um recorde bom. Não sei se vai dar tanto quanto em 2024, mas esperamos que sim, esperamos que cresça cada vez mais. E a exportação, gente, ela é o ato da venda de um bem ou serviço para um comprador no exterior. Por exemplo, eu sou o Brasil e eu estou vendendo para a China. Então, a exportação é basicamente isso. E aqui no Brasil, ela se encontra em posição de destaque. O Brasil sempre foi um destaque no comércio internacional em questão das exportações. Por que a gente produz muito? O agronegócio é algo que a gente tem aqui no Brasil que é muito evidente. Então, tudo que a gente produz aqui, a gente está vendendo bastante também. Então, isso é muito importante. O agronegócio aqui para o Brasil é surreal. Então, boa parte das exportações vem disso daí também, né, do agronegócio. Então, sempre é muito importante priorizar isso. E como eu disse, no Brasil a gente também pode falar sobre a ótica do BRICS, né, que ajuda a fortalecer a cooperação econômica, política e social entre seus membros, né, quem faz parte do BRICS, e das alianças econômicas estabelecidas dentro desse fórum. Então, para a gente entender as exportações, a gente tem que ver em alguns, às vezes, blocos econômicos que nós estamos, o BRICS não é um, tá? É um outro termo que a Jennifer vai explicar depois, porém é algo que fortalece as nossas exportações, porque a gente está ali junto com países se ajudando uns aos outros, né? E a importação é o ato de aquisição que a gente tem, né? De compra de outros países. Por exemplo, aqui no Brasil a gente compra algumas coisas da China, por exemplo, muitos eletrônicos e tal. Então é algo que a gente compra bastante. Isso é importação, você comprar de outro país. É basicamente isso que eu falei, né, lá no começo. Mas é isso também. O Brasil, ele importa bastante, mas também, principalmente, exporta muito mais. Gente, quando a Fer falou ali, hoje em dia os principais parceiros comerciais do Brasil, né? Em primeiro lugar é a China. Até um tempo atrás era os Estados Unidos, mas acabou perdendo mercado para a China, tá? Hoje, como a Fer falou, a China é a segunda maior economia do mundo, tá? E é o único país que consegue bater de frente com os Estados Unidos, né? O Brasil, ele exporta muito alimento, soja, milho, carne para a China, porque a China tem 1 bilhão de pessoas, então ela não suporta, ela não consegue produzir tudo isso, ainda mais ali por conta, a China é muito montanhosa, tem não tem terras tão férteis igual ao Brasil. E como o Fer falou, o agronegócio é um gigante aqui da economia brasileira. Para os Estados Unidos, a gente importa muito da China também, a gente compra muitos produtos eletrônicos. Aqui a parte da tecnologia no Brasil, a gente não tem muitos investimentos, então o Brasil precisa dos outros países. E medicamentos também a gente está bem mal investido aqui. Para os Estados Unidos, a gente vende muito café, carne, soja, suco de laranja. E para alguns países da Ásia, que são Coreia do Sul e Japão, a gente também vende alguns alimentos, também compramos eletrônicos dele, e para os países da Europa, que fazem parte da União Europeia. O Brasil, ele faz parte de um bloco econômico, gente. Blocos econômicos são quando países que têm coisas parecidas ou estão no mesmo continente, eles se ajudam, eles cooperam entre si, politicamente, socialmente, economicamente, né? O Brasil faz parte do Mercosul, que é chamado também de Mercado Comum do Sul. Foi criado lá em 1991 e os países que fazem parte é o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Até 2016, a Venezuela fazia parte, mas um bloco econômico ele é muito informal, então ele tem certas diretrizes, né, que os países têm que seguir. E uma das diretrizes é ter uma democracia. E a gente sabe que a Venezuela está passando aí por momentos antidemocráticos, então ela está fora do Mercosul. O Mercosul é uma aliança muito importante para o Brasil, a Argentina também é um dos grandes parceiros aqui
do Brasil, ajuda a cooperação entre os países, na hora, tipo, de taxar também é menor. Um exemplo disso, até um tempo atrás, as placas dos carros era aquela placa cinza e tinha o estado do Brasil, né? Hoje em dia é tudo padronizado, é azul e tem Brasil. E eu não sei se a Fer vai conseguir colocar aqui o símbolo do Mercosul, gente. E hoje em dia tem o símbolo do Mercosul nas plaquinhas do carro. Isso é muito fácil na hora de para uma cooperação ali de passar pelas fronteiras ali. Quando a gente vai ali para Foz, a gente vê a cooperação entre a Polícia Militar do Brasil, Federal do Brasil e da Argentina, do Paraguai. Então, tudo tipo, eles estão juntos para facilitar, né, o comércio da América do Sul. Como a Fer falou sobre o BRICS. O BRICS, ele não é um bloco econômico, tá, gente? Muita gente se engana. O BRICS é como se fosse uma coisa mais informal. Esse termo BRICS, né, na verdade, BRICS, né, BRIC, foi lá em 2001, foi citado pelo economista Jim O'Neill, gente, não sei se eu tô falando o nome dele direito, tá? E ele analisando as economias, né, os principais países ali, como estava indo, como que os países estavam crescendo, ele observou que o Brasil, a Índia, a China e a Rússia tinham um grande potencial de crescimento econômico. Ali, o termo emergente começa a ficar mais em evidência, né, que hoje o Brasil não é um país emergente, e ele pensou, ele lançou ali a sua pesquisa, que esses países se juntassem em um bloco, né, ele falou um grupo de cooperação, poderiam crescer cada vez mais. E foi isso que aconteceu. Lá em 2009, o BRICS foi assinado um documento e o BRICS é formado. Na verdade, não era BRICS, tá? Era BRIC, tá? Porque em 2011 entra a África do Sul, ficou S porque em inglês é South Africa, daí por isso foi África do Sul, e o BRICS hoje é essa potência que né, gente? Querendo ou não, lá no início não era tanto, porque os países ainda a China não era a potência que era hoje, mas hoje em dia tem uma grande relevância no âmbito global. Isso aí, e é sempre muito importante a gente valorizar, né, o BRICS, o Mercosul, porque a gente está se ajudando, né, o Mercosul para ajudar países aqui da América Latina e o BRICS para se ajudar entre si em questões de exportações e importações, que é muito bom. Como a Jennifer disse, a China é a nossa principal compradora e também acho que a gente compra bastante dela, né? Então, é sempre importante a gente manter esse contato e coisas assim e entender um pouco sobre isso. Aí vem o termo superávit e déficit, que a gente pode falar sobre, né? Que é algo que acontece. Nós estamos em superávit a maior parte do tempo, só lá na pandemia que o Brasil teve um déficit. Eu não lembro qual ano, se foi 2020 ou 2021, que a gente teve um déficit, ou seja, a gente importou mais do que exportou. Isso é um problema, porque se a gente não tem tanto dinheiro, a gente vai fazer o quê? Né? A gente não vai poder ficar comprando muita coisa. Não vai ter dinheiro de sobra, então... A dívida externa aumenta, Isso, né? a dívida externa aumenta, então é sempre bom estarmos exportando mais. E o superávit é quando a gente vai exportar mais. É basicamente isso. E o déficit é quando a gente importa mais, que é a questão de comprar mais. Ou seja, é sempre bom a gente estar vendendo mais do que comprando. É basicamente isso. Parece que estou explicando pro quinto ano, mas é bom a gente sempre estar batendo na tecla para entender o que é o déficit e o superávit. E graças a Deus aqui o Brasil é sempre em referência aí em déficit, em superávites. Gente, o Brasil, com a ótica do BRICS, né, do Mercosul, tá melhorando, né? Outra ressalta aqui que eu esqueci de falar, o BRICS hoje em dia tem mais alguns países, tá? Hoje em dia tá, de início era 5 países, agora tá com 11. Entrou em 2023 a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia, o Irã, a Indonésia e o Emirados Árabes. E tem vários países querendo entrar. Mais uma observação: 49% da população mundial fazem parte do BRICS, porque só a China tem 1 bilhão de pessoas. E hoje, 39% do PIB mundial também fazem parte do BRICS. Então, cada vez a gente está crescendo mais, né? Gente, e quando a gente está com superávit, como a Fer explicou, quando a gente vendeu mais do que exportou, é muito bom para nossa economia, porque isso deixa que a moeda estrangeira entre no Brasil, valoriza a nossa moeda nacional, a inflação não fica tão alta, tá? E a gente atrai investimentos estrangeiros, de monopólios, empresas querendo se instalar aqui do Brasil. Então, sempre que o superávit estiver com um saldo positivo, né? Quando o superávit tiver superávit, é sempre melhor. E, gente, já o déficit, ele pode desvalorizar a moeda, aumentar a inflação, a dívida externa, além de
prejudicar a produção nacional, né? E, por outro lado, ele pode indicar um aumento de consumo interno, acesso a tecnologias, que é algo que a gente importa bastante. Gente, curiosidades. O Brasil já teve vários tipos de moeda até chegar ao real. Lá no Império, a gente teve o real português, né, de 1568 a 1833. Depois a gente teve o real brasileiro, que foi de 1833 a 1942. Daí ele caiu, daí entrou o cruzeiro. Daí depois teve o cruzeiro novo, o cruzeiro, o cruzado, o cruzado novo, o cruzeiro de novo, o cruzeiro real e finalmente o real, né? Que daí teve toda aquela bagunça lá, mas finalmente a gente tá com o real. A nossa moeda é uma moeda que tá estabilizada até então, e se Deus quiser, vamos continuar com o real, né? Gente, outra coisa, outra curiosidade são as pedras de fel que se formam na vesícula biliar do boi, que nós exportamos muito para a China, porque lá eles usam muito na medicina tradicional chinesa. Então, a China é o maior importador deste produto, da pedra fel de boi, não que seja muito importado, né, ou exportado esse produto, porém a China é uma das que é o maior comprador desse produto, porque eles usam muito na medicina tradicional lá. Enfim, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, do que a gente quis passar para vocês sobre a economia brasileira, um pouquinho da história, um pouquinho do que está acontecendo aí, né, que tem uns dados um pouco atualizados. Quer dizer, atualizados, né? 2025, 2023, 2024, enfim. Espero que vocês tenham gostado e obrigado, Jenny, por vir aqui novamente. E, pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.